Então, eu acho que a gente poderia começar o nosso bate-papo, seria o primeiro encontro assim, informal, a partir do qual depois vão surgir outros desdobramentos. Eu convidaria o nosso vice-presidente, o Pedro Afonso, para que faça abertura e também comunique a todos a programação intensa que o Corecon São Paulo, junto com o Sindecom, estão planejando para esse mês de agosto, que é quando, no dia 13 de agosto, a gente comemora, então, o Dia do Economista. E foram organizados uma série de eventos que talvez os coordenadores pudessem fazer a gentileza também depois de divulgar perante as comunidades às quais eles estão à frente, porque são questões muito interessantes que vão desde o início da profissão aqui no estado de São Paulo até os dias atuais e mantendo também alguns assuntos pertinentes ao dia a dia do economista. Então, professor Pedro, por favor, a palavra é sua. Obrigado, conselheiro, professor Gilson. Meu professor, como deve ter sido de alguns dos que estão aqui presentes também, não é? Eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar. Esta é um encontro que, para mim, pessoalmente, é muito caro, no sentido de que é muito querido, né? Caro não no sentido de ser caro, a gente tem que explicar as palavras hoje, né? É no sentido de ser muito necessário para nós. Tanto que, assim que eu assumi a presidência do sindicato, em 2014, uma das primeiras providências nossas foi restabelecer o encontro de coordenadores, que naquela época fazia mais de 10 anos que não havia. E fizemos alguns dos encontros, e nesse último ano, assumindo o Corecon o ano passado, começamos a trabalhar para que houvesse esse encontro. Veio a pandemia, uma certa confusão, não foi possível. Mas eu quero saudar a todos, conheço a vários dos que estão aqui, Fernando, da Uniararas, também o professor Fábio, que, se eu não me engano, é da USP Ribeirão, se eu não me engano, professor Fábio, e todos os demais que estão aqui também, que já foram citados, professor Júlio, da PUC, Rony, da São Caetano do Sul, que ficou no lugar, salvo engano, do nosso saudoso amigo José Carlos Garé, né? Gabriel Rossini, que ficou no lugar, acho que, da Fernanda, e do meu colega, sucessor do meu colega de turma na FEA USP, Ramon Garcia Fernandes, que já foi coordenador também do curso da Universidade Federal do ABC. Professor Rafael Ferreira, estive algumas vezes na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, cujo ensino admiro muito, né? Professor Estela, a Unesp sempre presente, viu, professor Estela? É muito bom que a Unesp de Araraquara sempre esteja presente como está. Conselheira Salete, que coordena o curso do IT, né, do Instituto Toledo de Ensino também. Muito obrigado pela presença de todos. O que eu tenho a dizer é que o Corecon São Paulo, e aqui represento também o presidente Luiz Barsi Filho, e o Corecon São Paulo, e o Sindicato São Paulo, Sindicato dos Economistas, tem muito apreço por todos os cursos de economia, e buscamos sempre colaborar quando é possível isso. O Sindicato dos Economistas foi fundado por recém-formados. Em janeiro de 1935, tinham concluído o primeiro curso do Brasil de economia, né, de ciências econômicas, que tinha uma turma de 34 alunos que tinha concluído em dezembro de 34. Então, foi com todo o entusiasmo do estudante que foi criado esse sindicato, e depois o sindicato foi o principal motor, embora outras entidades já existissem também, para a lei do economista,
que foi em 1951, e aí a criação dos conselhos federal e depois regionais de economia. Então, estamos agora, dia 13 de agosto, completando 70 anos da lei. Eu me dedico há muitos anos a estudar a história desses valorosos antecessores nossos, professores, alunos, economistas, governantes, que fizeram desta profissão o que ela tem de conceito hoje. É um número não tão grande em relação a outras profissões, mas é uma profissão com um conceito elevadíssimo na sociedade. Digo que a gente foi perdendo percentualmente alguns dos nossos, o nosso número, ficamos estáveis. Eu tenho um anuário do Estado de São Paulo de 1945 e outro de 46. Em ambos os anuários, como naquela época não existiam os conselhos profissionais, os economistas e os engenheiros, por exemplo, eram registrados nos sindicatos. E nós tínhamos, naquela época, mais economistas do que engenheiros no estado de São Paulo, segundo os registros do Serviço de Comércio, que era onde se registravam essas pessoas, quem fazia esse anuário. Vamos comemorar esses 70 anos de diversas formas. E eu acho que tudo o que eu vou falar vai ser bom para quem é professor, para quem é aluno, para quem é economista. São 7 décadas completas. E nós temos ainda alguns colegas vivos, graças a Deus, que eram formados quando a lei foi assinada, em 13 de agosto de 1951. Então, nós vamos, o setor de comunicação nosso está fazendo esses contatos e a gente vai providenciar isso. Durante o mês de agosto, nós vamos escutar pelo menos um economista formado em cada década, um antes de 1951 e os outros todos que foram formados década a década. Vamos pedir um depoimento deles sobre a profissão, sobre a sua perspectiva, e, no caso dos mais jovens, é claro, também sobre aquilo que eles pensam do futuro. Os mais antigos têm uma história, já fizeram a sua parte, né? Estão aí ativos, mas fizeram boa parte daquilo que fariam na vida, e nós vamos ter esses 8 depoimentos. Nós vamos ter também, chamar alguns economistas, talvez cerca de 100, para fazer parte, aliás, serem a foto de cards. E nesses cards vai constar o que ele faz, porque eu sei muito bem que os coordenadores, professores de economia têm uma dificuldade adicional de, na sala de aula, dizer quais são as atividades que os economistas desenvolvem. Eu tenho uma palestra já de 10 ou mais de 10 anos em que eu listo 50 atividades diferentes, mas eu sei que é sempre difícil. Então, nós vamos buscar quem atua nas áreas, colocar uma fotinho, o nome da pessoa e a descrição do que ele faz, justamente para poder valorizar os cursos de economia. Concluindo, o aluno poderá exercer tais e tais atividades. Depois nós vamos ter alguns artigos que vão se transformar em vídeos, na verdade, vão ser menos artigos e mais vídeos, contando a história do economista antes da instituição do curso de economia no Brasil, que foi em 1931, e depois, de tempos em tempos, quer dizer, por ciclos, a importância dos economistas em cada uma das fases da história do Brasil, até chegar agora e lançando também para a questão da pandemia e a superação da situação que nós estamos enfrentando. E, por fim, teremos também 10 lives, cada uma delas com 2 palestras, ou seja, 20 palestras, vamos dizer assim, de 20 minutos cada uma, sobre os diversos aspectos da profissão do economista. Então, logo no dia 3, eu não vou falar tudo, é só para mencionar. Logo no dia 3, o presidente Antônio Correia de Lacerda, do Conselho Federal de Economia, o presidente Luiz Barsi, pelo Codecon São Paulo, e eu, pelo Sindicato dos Economistas, faremos a abertura como presidentes das entidades de economistas.
Depois nós teremos várias palestras como o setor, sobre o economista no setor de serviços, no comércio, na indústria, como se tornar, como me tornei, ou como quis me tornar economista, né? Vamos falar também sobre o desenvolvimento econômico e social, a formação do economista, a atividade de consultoria econômico-financeira, a reforma tributária, o mercado de ações, o economista no mercado financeiro, com pessoas, não estou falando os nomes, mas pessoas de primeira linha, de muito destaque em cada um desses setores. Vamos falar sobre a mulher na economia, sobre o Banco do Povo e o empreendedorismo do pequeno empreendedor, que hoje também precisa ser pensado. O economista no setor público, nas instituições de pesquisa, o jovem economista, a perícia econômica, orçamento público, desenvolvimento social e econômico, são temas que todos eles são também mercado de trabalho para os economistas. Por isso que eu convido a todos que prestem atenção, nós vamos fazer isto de forma a chegar para todos, a divulgação dessas atividades que vão ocorrer durante o mês de agosto. Tudo isso vai ocorrer entre o dia 2, que é segunda-feira, e o dia 31 de agosto. Então, a gente pretende, com isso, dar subsídios e convidar vocês, coordenadores, os alunos, os professores, se não puderem nos horários, no caso, as palestras serão às 11 da manhã e às 18 horas, se não puderem no horário, isso vai ser gravado, então vai ser uma fonte de informação para vocês nos cursos e também para todos os economistas. Era isso que eu tinha que falar, conselheiro Gilson. Obrigado pelos minutos que me concedeu. Muito obrigado, Pedro. E eu gostaria também de comunicar aos presentes a presença do professor Valdir Pereira Gomes. O professor Valdir é de Bragança, já foi professor da PUC, foi presidente do Conselho Federal de Economia e também do Corecon de São Paulo, e atualmente ele é também no Conselho Federal responsável por uma publicação muito importante que é a revista Economistas. E essa revista ela está aberta à contribuição de todos os colegas aí e que eu gostaria que, inclusive, comunicassem também aos pares dos respectivos departamentos que poderão submeter também artigos para a publicação dessa revista. A revista tem caráter mensal, o presidente é o professor Lacerda, que é também nosso colega, Antônio Correia de Lacerda, e o professor Valdir ele está com uma missão espinhosa, mas que está conduzindo com galhardia, que é a organização do 20º Encontro Brasileiro de Economia, que será realizado pela primeira vez na forma virtual no período de 8 a 10 de setembro. E a gente gostaria da participação não só das instituições, mas dos respectivos alunos, quer dizer, participarão todas as instituições do Brasil e alunos também. Eu preferia que o professor Valdir agora falasse alguma coisa sobre o congresso, sobre a revista, e aí, em seguida, a gente passaria para os demais assuntos. Obrigado, professor Gilson, meu professor Gilson, né? Mas pelo espaço aqui que abriu para que eu pudesse falar um pouco, não só da nossa revista, Os Economistas, né, mas também do 24º Congresso Brasileiro de Economia. Com relação à revista, acho que o professor Gilson foi bem objetivo, né, claro, no sentido de que nós recebemos artigos, né, e esses artigos que são submetidos ao nosso conselho editorial,
entende? Mas serão bem-vindos, né? Eu gostaria muito que, agora, diante dos coordenadores de curso, eles pudessem transmitir isso aos seus professores, né? Para contribuir com a nossa revista. Agora, também de forma eletrônica, né? E só encaminhar ali ao Conselho Federal de Economia. Com relação ao nosso 24º Congresso, isso nós pleiteamos já em 2018, né? São Paulo resolveu, então nós que éramos os representantes no Conselho Federal, avocar para São Paulo ser o anfitrião desse 24º Congresso, já que havia uma dificuldade muito grande de outros conselhos para a realização desse congresso. Muito bem, a princípio, é óbvio, o congresso deveria ser presencial, né? Começamos o projeto, a pensar o projeto de forma presencial. Posteriormente, em função das dificuldades, transformamos em híbrido, e aí, finalmente, como todos vocês acompanham aí, essa questão da pandemia, o processo de vacinação, ele será todo virtual, quer dizer, pela primeira vez, então teremos ele todo virtual, não é? O professor Gilson já disse, ele será realizado 8, 9 e 10 de setembro. Nós teremos mais de 80 horas de evento, mais de 80 horas, com mais de 100 palestrantes, né? A forma virtual ela permite. Esse congresso ele tem uma regulamentação estabelecida pelo Conselho Federal de Economia, então tem um comitê executivo. Esse comitê executivo ele é integrado pelo presidente do Conselho Federal, o Antônio Corrêa de Lacerda, pela vice-presidente, que é Denise Cassama, pelo presidente do Conselho Regional, que é o Conselho Anfitrião, nós, aqui em São Paulo, todos nós. Então, Luiz Barsi Filho, o economista Luiz Barsi Filho, e o vice-presidente, o que me antecedeu aqui na fala, o Pedro Afonso Gomes, né, que é vice-presidente aqui em São Paulo. E também tem um comitê científico, né? Esse comitê científico são 6 economistas. Temos aí o professor Gilson Garófalo, que integra, ele é coordenado pela conselheira Ana Cláudia Arruda, que é lá de Pernambuco, né? Mas temos aqui de São Paulo o economista Marcel Solimeu, temos Carlos Alberto Safatli também, né? E mais 2, que que foi o ex-presidente, né? O Leonardo, que é lá do Rio de Janeiro, e então, enfim, muito obrigado, Pedro. E também, finalmente, né, eu queria deixar por final, porque talvez seja o mais conhecido de todos nós, é o Ladislau Dobor, né? Ladislau, que foi meu colega na PUC de São Paulo, e já de há muito tempo, né? O Ladislau tem colaborado muito conosco. O que faz o comitê científico? É claro, o comitê científico ele indica os próprios temas, né? Os clusters, como dizem aí os experts nessa área, indicam os clusters, e os próprios conferencistas, eles indicam, né? Então, nós temos mais de 100, né, que estão integrando, quer dizer, além dos membros desse comitê científico, que também, mas a participação como moderadores que nós vamos ter de todos os conselheiros federais e dos conselheiros regionais, né? É óbvio que tentamos abarcar todos os temas que hoje permeiam, né, a nossa sociedade, de uma maneira geral, né, não só aquele que é colocado pela mídia. Mas o tema do Congresso
são as perspectivas da economia brasileira pós-pandemia, né? Então, é um tema aí que nós vamos tratar de tudo o que está acontecendo na economia, dentro da visão nossa de economistas, né? Como é que nós estamos vendo essa questão? É óbvio que vamos passar pela questão do desenvolvimento sustentável, a questão, sei lá, da própria... que sempre permeia, né, as nossas discussões, que é essa questão da distribuição de renda, entende? Que é a questão das melhores práticas de governança, entende? E esse evento, é óbvio, como pela primeira vez ele está sendo virtual, nós vamos ter a oportunidade, né, de aqueles economistas e estudantes das regiões mais longínquas, né, possam participar, né? E então, com isso, a ideia é trazer para as nossas entidades, né, esses estudantes, entende? Que é sempre uma questão que estamos perseguindo há décadas, né? Poder trazer esses estudantes para as nossas entidades. Então, o estudante que se inscreve, né, ele se inscreve e ele, para poder se beneficiar daquele preço simbólico, nós estamos cobrando R$20, né, por essas 80 horas, etc., ele se inscreve no seu Corecon. É gratuito, entende? É gratuito a inscrição, o registro dele, né? Com isso, a ideia é mobilizar esses estudantes, né? Vocês que são coordenadores, eu fui coordenador do curso de Economia na PUC de São Paulo, fui coordenador no curso de Economia de Mogi das Cruzes, entende? E eu vi a dificuldade, né, de poder motivar esses estudantes para se vincular às suas entidades, né, em defesa aí da nossa profissão, Mas ele está aberto também. Os economistas registrados vão pagar R$20. Quem sabe também nós temos um afluxo maior aí de economistas em torno das nossas entidades, né? Quer dizer, em defesa das nossas entidades, que agora, quase recentemente, havia aí uma tentativa até de desmobilizar, né, as próprias entidades, não só de economia, mas de uma maneira geral, né, nossas entidades que lutam em defesa da própria profissão. Não é? Então, os estudantes pagam R$20, os economistas registrados também, R$20, né? Estão tentando atrair, é óbvio, estudantes de outras áreas, aquelas áreas afins, né? Administração, contabilidade, sei lá, e outras. Aí também é R$50 a inscrição, quer dizer, é uma questão está acessível a todos. De outro lado, quer dizer, todas essas palestras, e as palestras serão simultâneas, é óbvio, os congressistas, de uma maneira geral, terão acesso mesmo após o evento, né? Ela vai ficar lá, ele vai ter acesso, né, a essas palestras, o que me parece muito bom. E eu queria ver se vocês, e podemos discutir, não sei se hoje ou mais adiante, com vocês coordenadores de curso, de forma que vocês possam aproveitar essas palestras, né? Aquelas atividades complementares, né? Tem atividades complementares, quem sabe aí vocês possam, ou até numa discussão hoje ou mais à frente, aproveitar, né? Porque vai ficar disponibilizado, né? E estamos com uma ferramenta, né, que vamos utilizar para esse congresso, mas que poderá também ser utilizada após o congresso, de tal forma que todos os economistas, entendeu, terão acesso, quer dizer, poderão constar no próprio celular, entende? Né? Não só as palestras, mas a própria revista, né?
que nós comentamos, entender, todos os números da revista terão ao alcance à mão, estarão à mão de todos os economistas. É claro, é modernizar um pouco essas nossas relações, entende? Esse é um objetivo nessa gestão do próprio Conselho Federal, entende? De que tenhamos contato, né, com todos, entende? Em tempo real, poder fazer uma interlocução, entende? Essa também é algo que o nosso próprio Congresso, né, vai depois dar continuidade, utilizar e etc. Então, eu não quero me estender mais, mas vou ficar à disposição de vocês. As inscrições estão abertas, né? Eu já tenho mais de 1.300, né, acessos já, e nós ainda não soltamos a programação por completo, né, porque ainda precisamos confirmar mais nomes mais de autoridades, né, aquela formalidade que sempre existe, convida lá o prefeito, entende? Essas formalidades, é claro, um ou outro colega, alguns que não estão aqui ainda no país, né? E mesmo uma ou outra economista que está fora, que não é brasileiro, nós estamos consultando, né, alguns, mas, enfim, eu pretendo fechar ainda esta semana essa programação, disponibilizar aí a todos, né? Agradeço a atenção, a oportunidade e conclamo vocês na divulgação e participação nesse nosso 24º Congresso Brasileiro de Economia. Muito obrigado, professor Gilson. Obrigado, professor Valdir. Eu gostaria de fazer uma complementação à fala do professor Valdir, que acho que é de interesse de todos os presentes e que deve estar ali a professora Cristina pensando, quer dizer, na questão da premiação que ocorrerá no Congresso de livros, de teses e de artigos também. Então, as instituições poderão encaminhar esses trabalhos para que sejam avaliados no sentido de virem a ser premiados nessa oportunidade. Eu acho que é uma ocasião ímpar para que isso aconteça. Nós sabemos que, anualmente, a gente fazia, aqui em São Paulo, a premiação das monografias. Esse ano, por fatores diversos, inclusive em decorrência do próprio Congresso Brasileiro de Economia, não vai acontecer, mas há essa chance, há essa oportunidade desses trabalhos serem apresentados para o julgamento e eventual premiação na oportunidade do Congresso Brasileiro de Economia. Então, eu acho que essa aí é um ponto muito importante. Agora, só me veio aqui eu fico muito contente dessa vez da gente ter a participação dos colegas da USP, aí, o Fábio, o Volney também, e o Júlio também, né? Porque, principalmente em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem um carinho especial para mim, porque quem fez a defesa no Conselho de Graduação da USP, da criação da Faculdade de Ribeirão Preto, fui eu. Na ocasião, o diretor era o professor Roberto Macedo, mas quem foi lá no Conselho de Graduação enfrentar todas as feras, né, foi justamente eu. Mas tudo bem, estamos lá, estamos presentes, e dessa vez, agora, nós temos aqui a professora Salete, ela representa bem a comunidade interiorana, junto com a Estela, lá de Araraquara, mas entre ela, a Estela e a Cristina, eu gostaria que a professora Nancy
que é conselheira do nosso regional, falasse também de uma área que ela está cuidando com muito carinho e com a ascensão que a gente tem do setor feminino aí na participação dos departamentos de economia, ninguém melhor do que ela para falar agora do setor das mulheres no Corecon. Boa tarde a todos. Estou vendo muita gente conhecida. Olha, por um acaso, o Júlio, que aparece aqui para mim, é da PUC de São Paulo? É o próprio. Ah, é o coordenador lá. mestrado? Dava? Foi meu professor. Sim, tá lembrado, sim, Nancy, tudo bem? 4,90. Não vamos falar em datas, não vamos falar em datas. Não, mas estou vendo os conhecidos aí. Sim, sim. Há quanto tempo, alguns que eu não conheço. Prazer em revê-la, Nancy. Igualmente, para todos. Olha, conforme o professor Gilson falou, eu coordeno no Corecon, né, no Conselho de Economia, a Comissão de Mulheres Economistas, e é uma comissão que está crescendo a cada dia. Eu tenho uma vontade, no plano de trabalho que eu fiz, que eu apresentei para o presidente Mercy, depois até nem saiu na plenária, eu tenho vontade de ter uma representante feminina em cada cidade, e por que não vocês me indicarem quem que poderia ser, entendeu? Para unir o interior com a capital, embora eu seja do interior também. Eu sou de Campinas, moro em Campinas. Então, isso eu gostaria de fazer. E essa comissão, ela, inclusive, vai ter uma área no Congresso também, vai ter uma parte na Semana do Economista, no mês do economista, nossa comissão estará presente com mulheres muito, não sei se seria interessante essa palavra, competente, sei lá. Só tem mulher competente lá na nossa turma, né, Cristina Salete? Só tem gente boa, competente, bonita, ó, tá ótimo. E modesta, né, Nancy? E modesta. Hã? E gente modesta, e modesta também. Acho todo mundo lindo, viu, Pedro? Modesta a gente não é, não. Mas aí eu gostaria de contar com os coordenadores, e pelo que eu estou vendo aqui, tem 7, são só 7 cursos de economia ou está faltando mais gente? Hein, professor Gilson? Não, estão faltando mais. Tá. Nós temos aqui 25% das instituições de economia do Estado, certo? Ah, tá. E eu gostaria também de saudar o professor Carlos Vian, da Exalc, lá de Piracicaba, mais um uspiano aqui no meio do quarteto que temos aqui, né? O Gabriel, o professor Carlos, o Júlio e o Fábio. Mas eu só queria fechar isso, professor Gilson, é que eu gostaria de ter uma mulher indicada por vocês em cada faculdade aí, se eu puder contar com vocês, pelo menos os pioneiros que estão aqui hoje. Pode ser? Por que não? Eu acho que os coordenadores que estão aqui presentes podem levar essa mensagem. Nós temos algumas que já pertencem, que é a professora Salete, a professora Cristina, que já fazem parte, né? Mas eu acho que é uma ideia brilhante e seria muito importante que fosse estimulado, porque o professor Júlio pode dizer, quer dizer, a chefe do nosso departamento é a professora Mônica Landi, que eu tenho incentivado várias vezes, inclusive para entrevista no sindicato, mas ela sempre veio arredia. Mas, felizmente, agora o professor Júlio leva o recado para ela. E ela já designa alguém lá que nós temos temos uma excelente colaboradora lá, né, que é a professora Norma Cassebe. O professor Pedro pode dizer da colaboração dela. Verdade.
Já fez palestra para a gente, inclusive, né? Mas depois a gente vai entrando em contato, né? Agradeço desde já. Então, eu gostaria que a professora Salete, do Centro Universitário de Bauru, da instituição Toledo de Ensino, conselheira, falasse alguma coisa sobre a penetração maior que a gente está buscando também pelo interior. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, aqui na nossa região, acho que todos os coordenadores de ciências econômicas sentem a mesma coisa que eu, uma dificuldade muito grande na questão de interessados do curso. Eu não sei por que, ao longo do tempo, foi caindo essa demanda pelo nosso curso. Quando eu falo nosso curso, curso de ciências econômicas como um todo, e é uma luta hercúlea, todo ano nós conseguirmos atrair alunos para os cursos. Mas, de um tempo para cá, eu tenho percebido uma mudança nessa procura, nessa demanda pelos cursos. Está aumentando, sim, mas ainda de forma muito lenta, muito pequena, essa demanda pelos nossos cursos. E eu pergunto para os meus alunos, o que está atraindo vocês? E o que eles falam? É a mídia que está falando mais da profissão. Estamos vendo mais o que vocês fazem. Nós estamos tendo um conhecimento do que é o economista, da onde atua, do que faz. Até porque a televisão ajuda em algumas coisas. Por exemplo, nesse último Big Brother, nós tivemos um economista lá que despontou aí, aparecendo na mídia aí, e falando muito bem da profissão, inclusive com programas e pedaços, partes de programas que falam de economia, com linguajar mais popular, mas está falando de economia. Então, o que eu sempre falo aqui para os meus mantenedores é que nós temos que mostrar mais a cara do economista, o que nós temos a oferecer. Porque nós participamos e muito, é só vocês olharem, né? Todos nós olharmos o que vocês fazem, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós trabalhamos muito em muitas áreas, mas isso não é divulgado de forma contínua ou constante ou de forma correta, talvez. Aí eu não sei se o Pedro, junto com o Corecon, poderia ajudar a ter alguma ideia de nós, não digo popularizar, mas mostrar que a profissão ela não é difícil, porque muitos me perguntam, é muito difícil ser economista, porque é muita matemática, eu não gosto de matemática, eu não entendo o que vocês falam no economês. Então, eu não sei se nós poderíamos fazer alguma coisa para facilitar mais a visibilidade da nossa profissão, que isso eu faço aqui na região, e talvez seja por isso que, graças a Deus, o nosso curso aqui está aumentando a demanda. Para vocês terem uma ideia, eu já contei essa história. Quando eu assumi o curso em 2011, nós tínhamos 15 alunos, somando todos os anos do curso, 15 alunos só, em todos os 4 anos que nós tínhamos aqui. E agora nós temos uma quantidade quase de 200 alunos. Por quê? Porque a gente foi trabalhando, nós fomos nas escolas, mostrando a profissão, mostrando que não é difícil o profissional economista, não é nada... existe um mito, alguma coisa em relação à nossa profissão que parece que tudo é difícil, tudo é complicado, que é um curso complicado, e não é, nós sabemos que não é isso. Então, talvez essa mística, esse mito, nós tenhamos que derrubar, para que todos visualizem muito a nossa profissão, que é extremamente importante. E agora, com relação à crise, com relação a uma mídia um pouco mais próxima da nossa profissão, muitos estão visualizando isso e estão repassando isso para os seus cursos, no caso de nível médio. Eu, particularmente, visito todas as escolas aqui de Bauru e região, do nível médio, para mostrar o que é economia, trago esses alunos para a nossa instituição, para mostrar que não é nada disso que o pessoal está pensando, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, nenhum bicho papão, mas eu acho que está faltando um pouco mais a nossa transparência daquilo que nós fazemos. O que o Pedro falou agora, de mostrarmos em todas as áreas que nós podemos trabalhar, é excelente.
É excelente, porque muitos acham que ou nós vamos trabalhar no mercado financeiro ou nós vamos ser professores. Eles não conseguem visualizar o N coisas que nós fazemos. Então é isso, eu falei demais, me alonguei, mas é uma luta contínua e muito grande para nós mantermos o curso de Ciências Econômicas. Porém, estamos vendo uma luz bem clara no final do túnel. Parece que as coisas estão virando. Começou a aumentar a demanda, pelo menos o interesse em saber da nossa profissão. Desculpem se eu falei demais, muito obrigada. Perguntaria se a professora Estela ainda estava, porque ela disse que teria que sair. Boa tarde. Vocês me Então, ouvem? eu gostaria que falasse um pouquinho, professor Estela, porque também de Araraquara, né? O pessoal também gostaria de saber antes da sua saída. Boa tarde. Minha conexão está muito ruim. Não sei se vocês estão me ouvindo. Está perfeito. Eu tenho um outro compromisso agora, mas com relação ao que a professora Salete estava dizendo, eu acredito que talvez a acreditação da extensão, né, nos cursos de graduação talvez colabore também para aumentar essa visibilidade, né, dos cursos de economia junto à comunidade. Essa é uma ação muito bonita que você faz, viu, Salete? Eu tenho uma colega que tenta fazer isso aqui também, né? Porque os alunos chegam no primeiro ano do curso sem saber direito o que é economia, né? Então, essa conscientização é muito importante. Infelizmente, eu tenho que sair, mas foi um prazer muito grande, porque faz muito tempo que eu estava querendo participar de uma reunião com coordenadores de curso de graduação. Então, foi uma iniciativa muito boa, assim. Então, queria agradecer e espero que tenha próximas, né? Estavas falando sobre a evasão que os cursos de economia estão tendo. Um pouco antes de nós iniciarmos a reunião, eu conversava com o professor Vicente e ele, como coordenador das delegacias regionais do Codecon, juntamente com o professor Pedro, eu acho que ele poderia dizer também o que ele estaria pensando quando nós colocarmos em tela essa questão da diminuição da demanda pelos cursos. Obrigado, professor Gilson. De fato, antes de mais nada, essa diminuição dos cursos no estado de São Paulo é uma preocupação. Estamos preocupados. Eu, conversando com um dos delegados regionais, o de São José do Rio Preto, ele me dizia: Vicente, desde lá de Franca, sua cidade, passando por Barretos, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, nós não temos cursos de economia. Então, o que nós estamos pensando é uma grande campanha em prol da divulgação da profissão de economista. É isso que nos move atualmente para mostrar à sociedade o quão importante é um curso de economia. Seja para ensinar aquela leizinha fundamental de economia devida a Milton Friedman, que não existe almoço grátis, até passando por coisas um pouco mais complicadas, mas complicadas no bom sentido, no sentido de que o economista é fundamental para o desenvolvimento. É isso que nós queremos, meus caros amigos coordenadores, divulgar a importância da ciência econômica. É isso que nós temos interesse. Professor Gilson, esta oportunidade da reunião com os coordenadores, nossos companheiros coordenadores, é extremamente importante para mostrar que nós todos devemos nos integrar numa campanha de divulgação dos cursos de economia. Isto sim é que é importante. E eu gostaria de contar com todos os companheiros que estão aqui presentes, porque nós não podemos deixar ou a ciência econômica como curso de formação dos jovens brasileiros. Era isso, professor. Muito obrigado, viu, professor Vicente. Professora Cristina.
Oi, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu faço minhas as palavras de todos que me antecederam. Acho que colocações e saudações muito importantes foram feitas. Eu vou tentar recuperar só rapidamente a fala da professora Salete, né, e a sua preocupação, que todos estão externando, o professor Gilson fez, o professor Vicente também, quanto ao interesse, né, à demanda pelo curso de economia, as condições de acesso, as condições de permanência e as condições de finalização, né, para que a taxa de evasão do curso caia ao longo do tempo, que é uma dificuldade, sobretudo nesse momento que a gente atravessa da pandemia, né? Então, existem muitas colocações, muita reflexão e plano a ser feito, e esse canal que estamos abrindo aqui, né, que na verdade já é recorrente, o Corecon São Paulo faz essa reunião frequentemente com os coordenadores de curso, é essencial para que o diálogo, a ausculta, né, como também podemos colocar, vá se consolidando e encontrando canais para se fortalecer. Então, eu acho que somente através do planejamento coletivo a gente vai conseguir identificar ações concretas para superar essas dificuldades de acesso, permanência e término do curso, né? Uma delas é justamente a conscientização no ensino médio, né? Como Salete colocou, que ela voluntariamente faz, né? E é um objetivo que pode ser ampliado e conjugado com práticas extensionistas e atividades extracurriculares que hoje os cursos precisam fazer. Então, a gente poderia, assim, aproveitar essa obrigatoriedade para também cuidar desse aspecto, por exemplo, no ensino médio. Outra ação pensada, colocada até o momento, é de ampliar a divulgação do curso, e eu acredito que todas as atividades que foram aqui compartilhadas, o Congresso dos Economistas, a publicação da revista Economistas no COFECOM, a própria gincana de economia, a premiação de artigos de monografias, tem esse objetivo, né? E o que a gente precisa fazer é fortalecer ainda mais a divulgação dessas iniciativas, que se não estiver errada, às vezes tem a impressão que a informação não chega até a ponta e a gente precisa ampliar, né, esse acesso à informação dessas atividades que, por exemplo, o Corecon São Paulo faz, o Conselho Federal também, né? E aí, para ganhar o espaço e divulgar cada vez mais a profissão da economia, eu considero essencial que a gente lute, vou usar essa palavra, pelo pluralismo, pela inclusão, pela divulgação de diferentes narrativas dentro da economia, mas que não estejam competindo entre si, mas sim trazendo teoricamente, empiricamente, diferentes pontos de vista dentro da própria ciência e dando espaço também a pessoas de diferentes origens trazerem o seu olhar para o fenômeno econômico. Então, eu acho que o pluralismo e a inclusão são aspectos fundamentais para a gente defender, junto com a excelência, nos cursos de economia. Então, eu trago essa reflexão para a gente aprofundar. Então, todo esse plano que podemos fazer, e a gente precisa refletir sobre como operacionalizar isso, de fortalecimento da economia como ciência, né, em São Paulo, no Estado e no Brasil. É isso. Eu agradeço à professora Cristina e eu gostaria de mencionar um ponto, aliás, 2 pontos. O primeiro deles é a questão da gincana de economia. Graças ao esforço que foi feito pelo Pedro Afonso, e no qual eu auxiliei, nós conseguimos, no apagar das luzes, ter um aumento significativo da participação do Estado de São Paulo no conjunto nacional. Não sei de quem foi a falha, mas, de qualquer forma, a gente também se penitencia por isso, mas, felizmente, São Paulo
ficou com uma representatividade adequada ao tamanho do Estado. O segundo ponto mencionado pela professora Cristina é a questão da inclusão. Eu acho que nessa parte da inclusão, ninguém melhor para falar do que o professor Júlio, certo? Porque numa entidade filantrópica na qual a gente convive, ele pode dizer melhor do que qualquer um de nós sobre os esforços que estão sendo feitos pela inclusão. Então, eu passo a palavra para o professor Júlio. Em relação a essa questão da inclusão, é um assunto que a gente tem levado muito à discussão, somente junto à reitoria da PUC, que a gente percebe, a gente recebe muitas reivindicações dos alunos em relação à questão financeira, né, a questão de poder se manter no curso, os alunos que estão se mostram com bastante interesse, têm um bom desempenho acadêmico, né, e mostram bastante interesse em continuar na PUC, mas tem a questão financeira, que é um obstáculo bastante significativo, né? E o que a gente percebe é que a reitoria tem feito algum esforço nesse sentido de ampliar o número de bolsas, né, de alunos bolsistas, além dos programas que já são implementados através do governo federal. Tem havido, sim, um aumento do número de bolsas concedidas aos alunos, mas ainda, infelizmente, dentro num limite inferior ao que seria o desejável, né, o que seria necessário, né, para a gente poder agregar mais alunos que teriam plenas condições de desenvolver um bom curso de economia, mas que, infelizmente, muitas vezes acontece de acabarem tendo que desistir, ou definitivamente, ou às vezes temporariamente, né, do curso, por questões acadêmicas, particularmente nesses momentos mais críticos aqui da economia, quando a gente tem um nível de desemprego aí bem mais elevado, né, do que normalmente ocorre, e isso acaba sendo um impedimento. Mas a PUC ela tem sim um interesse nessa inclusão, na sua inserção social tem um peso grande na PUC, e acho que dentro do possível as coisas vêm sendo realizadas, vêm sendo ampliadas esse número de bolsas. Professor Júlio, muito obrigado. E aí foi mencionado um aspecto que abrange quase todas as instituições que mantêm curso de economia aqui no estado de São Paulo. É a questão financeira. Eu acho que o professor Rodrigo Mariano, ele tem agora condições de falar, quer dizer, como um dos que foram atingidos por esse aspecto financeiro, sobre essa situação. Olá, professor Gilson, boa noite. Bom, já boa noite, né? Passou das 18 aqui. Boa noite a todos. Bom, primeiramente aí agradecer pelo convite, professor. Muito bom fazer parte aí desse projeto aí do grupo, né? Do grupo de trabalho voltado para a educação do Corecon. Fico feliz aí por esse convite, obrigado. Feliz também em rever alguns professores aqui. Fábio Barbieri foi meu professor no Mackenzie, na turma 2002, 2006. Prazer em rever o professor. Júlio também. Júlio, tive a oportunidade de ser aluno do Júlio na turma da PUC de mestrado 2008, 2009. Prazer também em revê-lo. Satisfação aí. E o eterno professor Gilson Garófalo, né? Acho que foi professor de todos aqui presentes na sala. Muito bom, Gilson, estar com vocês aqui, com os colegas aqui, com o Pedro, com o Valdir, os colegas de Corecon, Cristina, Nancy, a Salete, muito bom. Bom, professor, eu pegando aí uma carona, vou pegar uma carona aqui no que a professora Cristina colocou, nossa colega. Eu acho que uma preocupação muito grande em relação ao curso de economia vem de duas frentes que estão, né, de certa forma, relacionadas, como a professora Cristina colocou. Temos falado muito sobre a questão da redução da demanda, né? Mas acho que a redução da demanda tem um componente importante aí com relação à evasão, né? Eu acho que a sinalização da evasão para o entrante é um sinal muito ruim, né? Então, eu tenho aí alguns exemplos de alguns alunos, inclusive, né, que se evadiram aí dos cursos de economia e foram para outros cursos relacionados aí ao que nós chamamos lá na Uninove de gerenciais, né, os cursos de contabilidade, de administração, por questões aí envolvendo a praticidade, a aplicabilidade
dos seus conhecimentos nos primeiros anos do curso, né? Então, é muito importante a gente se atentar a isso, né? Alguns ajustes aí nas nossas grades curriculares é importante, né? Algumas instituições já vêm tentando buscar aí algumas atividades, algumas extracurriculares e outras até dentro da disciplina, como projetos aplicados aí com bases de dados de IBGE, IPEA, enfim, tem alguns exemplos aí em algumas entidades já começando a aplicar isso, que traz ali uma aplicabilidade mais rápida para aquele aluno ter contato com que ele vai se deparar, talvez, no seu mercado de trabalho, e até preparando muitas vezes para o estágio, né? Então, eu vejo muito sentindo ali na ponta do aluno, muito essa preocupação de chegar ali no primeiro, no segundo semestre e não conseguir ainda fazer aqueles pontos de ligações, né? Eu fui feliz na minha graduação, porque desde o início eu fui estagiário lá do Mackenzie, do Departamento de Economia. Então, eu comecei na prática ali, né, pegar os conceitos ali dos professores e aplicar ali dentro do departamento, beber da fonte, né? Então, os professores faziam artigo, você ia ali e tentava ajudar com a base de dados. Eu sinto muita falta, né, do ponto de vista hoje dos alunos, até pela redução muito expressiva da quantidade de artigos escritos por professores dos departamentos de economia, né? Essa discussão eu vejo nas faculdades aí não tão aflorada quanto, por exemplo, quando fui aluno, né? Então eu vejo aí que a questão da evasão talvez seja o ponto de maior atenção, né? E paralelamente a questão de buscar sim ações junto ao ensino médio, né? Então, conforme colocado aqui pela Salete, já tive a oportunidade de prestar aí de modo voluntário palestras em escolas de ensino médio, escolas particulares, e as escolas particulares têm feito ações nesse sentido, né? Mas falta talvez a iniciativa do poder público em fazer isso nas escolas também estaduais e escolas públicas, porque é ali onde o aluno muitas vezes está perdido, e na perdição ali ele acaba indo para escolhas erradas, que dali 2 anos ele vai evadir do curso que estava, e aí talvez ele vai vir ser um aluno de economia. Então, acho que tem essa oportunidade, né? Tivemos algumas frentes aí de olhar para isso, junto com o Pedro e com o Gilson. Tivemos aí, junto a um deputado estadual, buscando um entendimento disso para que tivéssemos um apoio aí, né, nas grades curriculares. Eu acho que é um primeiro passo, né? Mas corroboro aí com todos essa preocupação da evasão e também aí dos entrantes no curso de economia, professor Gilson. E acho que, assim, para o momento, são esses 2 pontos aí que eu tenho, talvez, a contribuir. E parabéns aí por essa iniciativa de reunir os coordenadores. Acho que a gente tem que cada vez mais estar mais próximo dos coordenadores, mais próximos dos coordenadores e tentar descobrir aí como que, através de ações práticas, podemos aí reverter esse quadro, né, da redução da demanda e até do aumento da evasão do curso de economia. Obrigado, professor Gilson. Obrigado, Rodrigo. O professor Rodrigo foi uma das vítimas aí da Unip, certo? Por isso que eu pedi para que ele falasse. Agora, nós temos aqui o professor Carlos Vian. Carlos Vian, lá da Exalc. E eu me lembro também, foi outro evento do qual eu participei como representante no Conselho de Graduação lá da USP, quando foi da criação do curso de Economia na Exalc. Quer dizer, o pessoal não entendia direito por que dessa criação desse curso de Economia naquela escola famosa, Luiz de Queiroz de Piracicaba. Talvez ele possa falar um pouco sobre o direcionamento também desse curso e como é que a gente poderia ter subsídios aqui dentro dessa grupo de coordenadores que estão aqui presentes. Olá, boa tarde a todos. É uma disputa relativamente grande aqui que nós temos, né, em termos desse tipo de, vamos dizer assim, de direcionamento, né? É o que a gente temos uma batalha aqui diária, né, para dizer para o nosso aluno o que a gente é, e uma discussão também bem grande entre os docentes. Nosso curso nasceu com o nome de Economia Agroindustrial. Exatamente. Alguns anos depois ele passou a se chamar Ciências Econômicas.
assim como os seus congêneres. Desde a sua criação, a ideia era que o curso tivesse diferenças em relação ao curso da FEA de São Paulo e ao curso da FEA de Ribeirão. E, majoritariamente, todos os docentes aqui na Exalc têm como área de pesquisa, área de atuação e área de formação a economia agrícola, ou a economia agroindustrial, como eu costumo chamar. É uma batalha com o aluno, porque o nosso ingressante, ele olha lá ciências econômicas, mas muitas vezes ele escolhe o curso por conta da praticidade. Então, o nosso curso tem um caráter muito regional. A nossa demanda está centralizada aqui em um raio de 70, 80 quilômetros de Piracicaba. Então, desde Campinas, Limeira, Americana, Tietê, né? Tem um curso bastante regionalizado. E o aluno, às vezes, ele chega aqui com uma determinada demanda, ao longo do curso ele vai tendo algumas demandas que o nosso curso não supre, né? Porque nós temos um rol relativamente grande de optativas hoje na área exatamente dessas disciplinas aplicadas ao agronegócio. Então, nós temos política agrícola, logística agroindustrial, algumas disciplinas de meio ambiente, né, que às vezes o aluno não tem interesse. Eles, às vezes, gostam de... estão querendo se aprofundar, por exemplo, nas linhas teóricas, né, fazer uma disciplina de macro a mais, ou uma disciplina de micro, né, que a nossa grade não proporciona. Então, essa é um pouco a nossa demanda, vamos dizer assim, né, em relação à nossa colocação. Eu, particularmente, acho, com algumas pesquisas que eu tenho feito, que boa parte dos cursos, que eu acho que isso talvez não fique claro para os nossos ingressantes, talvez não trabalham o ensino médio, isso fosse interessante se dizer. Eu acho que muitas instituições, embora sejam cursos de economia, cada uma tem uma certa vocação em termos daquilo que se trabalha, das áreas de pesquisa, dos seus docentes, vamos dizer assim. Então, eu costumo trabalhar um pouco com aquilo que eu conheço mais, né? Então, vamos dizer, alguns cursos que são maiores, têm um departamento maior, conseguem ter um ecletismo talvez mais amplo em termos de optativas, em termos de área de atuação. Em outros, não. Então, acho que essa é a principal colocação que eu tenho feito, da gente tentar mostrar para os alunos de ensino médio que eles precisam se inteirar um pouco mais, né, daquilo que cada curso faz, das suas atividades, daquilo que, as oportunidades que ele tem em cada curso, vamos dizer assim, né, para depois talvez fazer uma escolha um pouco mais aprofundada. Mas em geral não é isso que eles fazem, né? Eles escolhem pela localização e por uma série de outras atividades. Eu particularmente também acho que o curso isso é uma visão bastante pessoal, tenho discussões internas aqui com os nossos próprios, com meus próprios colegas. Eu acho que a gente precisa modernizar o curso de economia. Se a gente olhar a questão do pluralismo, né, que talvez, da diversidade que talvez tenha sido colocada recentemente, se a gente olhar a grande maioria dos livros-textos de introdução à economia, de macro, de micro, e comparar pelos índices, né, sempre basicamente a mesma coisa. E a gente às vezes demora a incorporar algumas questões que são novas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, hoje em dia, tenho participado de vários debates, fala-se de economia comportamental, e o pessoal de outras áreas estão abraçando isso, estão fazendo pesquisa. A gente fala de economia circular, outras áreas estão abraçando essas temáticas, estão incorporando, né? Eu tenho colegas do curso de administração que já estão orientando trabalhos pegando essa questão de economia circular, por exemplo, né? E os cursos de economia, acho que um pouco, na falta de uma palavra melhor, me desculpe, por uma certa inércia, a gente demora a incorporar esse tipo de discussão
nas nossas grades, vamos dizer assim, sejam com palestras, sejam com atividades complementares, né? Então, eu acho que esse é um exercício também que a gente precisaria fazer, né? E aqui os nossos desafios estão sendo um pouco nesse sentido. Só mais uma questão que eu gostaria de compartilhar. Nós talvez não tenhamos aí o problema da questão financeira, mas a USP, de alguns anos para cá, tem criado um processo de inclusão, né, através das cotas, e uma coisa que tem me chamado a atenção, particularmente no nosso curso aqui, é que a gente consegue ter uma demanda relativamente grande para as vagas que são direcionadas para o ensino público, né? Mas a gente percebe que as poucas vagas que a gente oferece para, principalmente para o que chama-se PPI, né, preto, pardo, indígena, elas têm uma demanda de alunos muito pequena. Eu não sei explicar, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisaria olhar. No nosso caso aqui, eu estou tentando descobrir o porquê, né, desse tipo de discussão. E olhando outros cursos, eu percebi que em outros cursos da USP, de outros cursos da área de humana, como História, Geografia, costuma ter uma participação, né, uma concorrência bem maior nessas áreas. Então, eu não sei se é um certo preconceito, se é um viés da forma como as pessoas dessas classes veem o curso de economia, mas é algo que talvez precise de uma investigação. Eu não sei se alguém já parou para pensar um pouco nisso, mas é algo para a gente trabalhar, né? E eu estou iniciando uma parceria, né? O professor Fernando está trabalhando comigo, temos representantes aí da Federal do ABC e de faculdades de outros estados. A gente está tentando fazer aí um comparativo de grades, vamos dizer assim, né, para tentar mostrar um pouco como que está a diversidade aí dos cursos, dado que as diretrizes curriculares permitem, né, hoje uma certa flexibilidade aí, trabalhar com questões mais regionais. Então, a gente está fazendo essa comparação para ver se isso está sendo materializado ou não, como é que está essa estrutura do oferecimento do curso de economia no Brasil aí como um todo. Eu agradeço aí pela oportunidade de conversar com os colegas. Professor Carlos, foi muito oportuna a sua intervenção, e nessa parte indígena, pelo pouco conhecimento que eu tenho, a vivência mais lá na parte do norte do nosso país, que é Roraima, na federal lá, realmente eles têm algumas áreas ligadas ou preocupadas diretamente com o setor indígena, certo? Lá tem, mesmo pela própria predominância da população indígena no total do estado. Então, isso eu tenho observado lá, já participei lá de eventos e notei muito isso daí. Agora, a questão da grade curricular, eu acho que é algo que a gente pode discutir também em encontros subsequentes aqui, mas isso já extrapola um pouco a área regional. Ela passa para a área federal e aí os trâmites são totalmente outros. O nosso objetivo aqui também, ao reunir os coordenadores de cursos de economia, é a preocupação não somente com a área acadêmica, mas principalmente com as aberturas profissionais fora do setor acadêmico que são oferecidas para aqueles que se graduarem em ciências econômicas. Esse tem sido um esforço muito grande da parte do Conselho Regional, inclusive com a ideia de penetração da atuação do economista, não junto às prefeituras individualizadas, mas em termos de consórcios de prefeituras e assim por diante. Agora, quando o senhor mencionou também a questão da economia agrícola, acho que o professor Fernando, quer dizer,
qual é a origem dele? É a Fundação Ometo. O pessoal do Ometo é ligado ao açúcar, quer dizer, agronegócio que é praticamente 27% hoje do PIB nacional. Talvez o professor Fernando, e participando já dessa grupo junto com o professor Carlos, ele possa dizer alguma coisa. Professor Gilson, obrigado pela palavra, né? De fato, o fundador, né, da antiga Uniararas, hoje Fundação Hermínio Ometo, ele tem um vínculo histórico, né, com a usina, né, com a família Ometo, né, que o senhor bem citou, mas, na verdade, a instituição de ensino da qual eu faço parte, ela nasceu quando o senhor Hermínio Ometo, que curiosamente é economista e administrador, ele foi prefeito do município, e aí ele cedeu uma gleba da sua fazenda, né, pensando no futuro, pensando que o ensino superior seria o caminho de futuro para o desenvolvimento de Araras e região. Começou primeiro pela área da saúde, e, de fato, na Fundação Hermínio Ometo, a área de negócios, ela foi implantada relativamente há pouco tempo, né? Nos anos 2000, em 2007 nós tivemos o curso de administração, em 2009 o curso de contabilidade, e eu já atuo na instituição desde 2007. Em 2012, comecei com outros colegas a desenvolver o projeto do curso de Ciências Econômicas e em 2014 lancei o curso de Ciências Econômicas aqui em Araras. Há sim esse olhar da economia agrícola, da economia regional, da força da economia agrícola na região. Porém, o que eu observo, e particularmente pelo caso de ter estabelecido um curso de economia dentro de um núcleo de negócios novo, é que, por mais que essas questões sejam importantes, por exemplo, a Fundação Hermínio Ometo tem um viés de sustentabilidade que permeia suas matrizes, inclusive a matriz do curso de economia, a gente tem que pensar na empregabilidade do aluno de economia. E aí, ao pensar na empregabilidade, quando o curso de economia aqui da instituição ele foi concebido, ele não foi concebido observando as outras profissões como rivais ou como substitutos perfeitos ou imperfeitos da nossa profissão, mas sim como elementos complementares. O meu aluno de economia, ele no primeiro ano, ele sim faz parte de um núcleo comum de fato, né? Ele tem aula em conjunto com os administradores e contadores, tem suas aulas específicas do curso. Nós temos uma disciplina no primeiro semestre que a gente chama de formação humana e profissional em ciências econômicas, no primeiro e no segundo semestre, para apresentar a profissão. E aí, o que o professor Via destacou, a questão do currículo, é que na concepção de um curso de economia nos dias de hoje, que tem que dar empregabilidade para o aluno, que tem que permitir que o aluno possa atuar, seja no setor agrícola, seja em serviços, seja na indústria, de fato é uma autocrítica que nós temos que fazer. Na maioria dos casos, as instituições privadas e filantrópicas têm ainda ficado com o modelo mental do que é curso de economia, que no mundo real já está ultrapassado, que é apenas ensino de micro, macro, história econômica e realidade brasileira. Esses elementos são vitais, não têm que ser bem ensinados, mas eles têm que estar concatenados também com uma formação em gestão, com uma formação em economia aplicada, e aí cada escola escolhe o seu caminho dentro desse contexto. Tá? Aqui é um curso que foi lançado em 2014, eu tenho em torno de 250 alunos. A questão da evasão, para mim, ela é bem gerenciada graças à instituição da qual eu faço parte. É uma fundação, é filantrópica, ela tem 85% dos seus alunos como bolsistas, com bolsas próprias. A gente não utiliza mais o ProUni. E nós temos um sistema de financiamento próprio.
Isso faz toda a diferença, porque faz com que eu possa agir como a Salete age, também sou delegado aqui no município de Araras pelo Conselho, o quê? Tendo contato com a minha região, apresentando os diferenciais da profissão economista. Isso faz com que eu consiga apresentar a profissão do economista não como uma formação difícil, mas sim como uma formação para aquele aluno do ensino médio curioso, que quer saber mais, que quer buscar uma resposta, que quer ter cultura geral, ele considerar como opção fazer a graduação em economia. E aí, por isso, eu tenho tido bons vestibulares, tenho tido ingresso exitoso de alunos. Mas, desculpe até se eu excedi a palavra, mas o meu entendimento é que fico muito feliz em participar de uma reunião como essa, em que o foco são os coordenadores. Fico muito feliz também em ver que o Conselho, junto com o sindicato, tem buscado, principalmente nesse mês de agosto, apresentar a profissão de uma forma mais ampla, realizar um evento nacional como o Congresso Brasileiro de Economia, mas eu vejo que realmente nós temos que ter uma ação sistemática associada ao ensino médio no que se refere à divulgação do curso de economia, particularmente nesse momento pós-pandemia que nós vamos viver, que nós teremos um novo ensino médio, né? A legislação mudou, o contexto do ensino médio mudou. O ensino médio agora ele vai ter trajetórias de formação em que o aluno vai escolher caminhos de humanas, exatas, tecnológicas, e tem um olhar muito tecnicista, que o curso de economia, por ser uma combinação de conhecimentos vindos da humanas e também da exatas, ele tem que se apresentar a esse aluno do ensino médio, ou senão as pessoas não vão perceber a profissão. Então, nesse sentido, realmente uma atuação do Conselho mostrando as características do profissional economista, que de fato está muito em evidência na mídia, vão nos ajudar. Obrigado pela palavra, pessoal. Muito obrigado, professor Fernando. Eu acho que, para complementar o seu depoimento, muito oportuno, ninguém melhor do que o professor Fábio Barbieri, lá de Ribeirão, que é outra área também que envolve a agricultura, né? Bom, o nosso curso aqui, eu não tenho estudos sobre a percepção dos alunos antes de entrar na faculdade, né? E estudos sobre evasão, tampouco. Mas o que a gente tem aqui é alguma concorrência entre os alunos que fazem a opção por economia e um curso misto que a gente tem em conjunto com a contabilidade, que é um curso de economia empresarial e negócios, que está mudando, está sendo reformulado para o nome de economia e finanças, né? Negócios, em geral focado para finanças. Mas o que eu observo desse curso é o seguinte: tem bastante gente que entra nesse curso misto, que ele tem uma cara mais prática, mais aplicada, menos teórica, e tem um fluxo contínuo de migração de alunos para o curso, digamos, ortodoxo, no sentido de ter o formato tradicional. Talvez porque não tem nenhum curso com essa cara na região, né? Há uma demanda, por isso tem uma demanda maior de transferência do curso aplicado para o nosso curso generalista, digamos assim, do que na direção contrária. E agora me perguntem de novo, daqui a um ano ou dois, que tem o experimento natural, que nós estamos mudando os turnos dos dois cursos. Esse curso mais profissionalizante vai para a noite e o nosso curso mais acadêmico, digamos, vai para a manhã. Se a gente tiver errado sobre isso, né, sobre o que os alunos demandam sobre um curso de economia, uma formação mais erudita, genérica ou algo assim, ou uma coisa mais prática, né, nós vamos descobrir agora se o nosso curso de economia vai esvaziar ou não ao passar para amanhã, impedindo que os alunos trabalhem no primeiro ano, esse tipo de coisa, né? Mas aqui nós não temos essa especialização. Acabou não tendo essa especialização, seja em economia agrícola ou alguma coisa que... em termos de demanda dos nossos alunos, a maioria vai para o mercado financeiro, sem dúvida. Metade vai para São Paulo, para a capital, e metade se espalha para o sul de Minas e no interior todo aqui de São Paulo. Mas o que a gente acompanha, tem um professor que acompanha bem de perto os egressos dos nossos cursos. O perfil típico é basicamente 80% dos alunos irem para o mercado financeiro mesmo, né? Isso está refletindo a cara dos cursos, né? Nós estamos fazendo uma grande reformulação no curso e a demanda dos alunos é mais matérias optativas e até mesmo obrigatórias que tratem da área de finanças.
que tem alguns professores, né, o Júlio, meu colega lá, nós resistimos a algo em relação a isso, queríamos um curso mais genérico para o aluno escolher academia, mercado, seja lá o que for, né, mas a demanda é, de fato, esmagadoramente por um curso quase profissionalizante em cima E agora, com o desafio que 50% das vagas são de cota, mesmo de aluno de escola pública, eu acho que está reforçando esse tipo de coisa do curso ser mais profissionalizante e menos acadêmicos. Vamos discutir o futuro do país em termos das instituições, né? Que tem uma cara dos cursos mais ligados à capital, né? Então, a demanda influencia bastante como nós estamos direcionando, na prática, a oferta do nosso curso. Mas eu queria aproveitar para agradecer, porque nós vivemos em tempos incomuns, né, com a pandemia, e como coordenador eu me sinto bem inseguro. Se eu conhecer os outros coordenadores, seria interessante em trocar experiências para... Bom, nós já nos adaptamos a dar aula online, né, no Zoom, etc., mas agora eu estou preocupado com a volta ao mundo normal, né? Estamos já começando a falar, volta, não volta. Meu filho tem lá 1/3 da classe presencial e 2/3 remoto, né? E nós vamos ter que começar a estudar esse tipo de coisa para a gente, né? Nosso diretor está pesquisando para comprar câmeras, para instalar em cada sala de aula, para a parte ficar em casa, né? Então, seria bem interessante daqui para frente a gente ter um fórum para poder conversar sobre as experiências de cada curso, para a gente voltar, se for o caso, né, voltar à normalidade, não sei quando, né? Então, estou muito feliz aí de entrar em contato com todos vocês e poder ter um fórum para discussões, seja sobre o futuro da profissão, seja sobre coisas acadêmicas para nós coordenadores mesmo, né? Então, obrigado pelo espaço e pelo convite. Parabéns até por essa colocação. Eu acho que a construção desse fórum de discussão, né, ou mesmo um fórum de contato, mesmo que fosse unilateral, mas que a gente pudesse ter o contato de todos aqui do estado de São Paulo sistematizado, ajudaria muito. O pessoal da contabilidade, né, eu tenho colegas que são coordenadores do curso de contabilidade, eles têm um grupo no WhatsApp que eles conversam constantemente e trocam experiências, né, e, poxa, a contabilidade tem bem mais cursos do que a gente, então poderíamos sim, né, começar uma iniciativa como essa, acho que seria positiva no sentido de trocarmos boas práticas. Acho que foi muito oportuno a colocação do professor Fábio, mesmo porque os investimentos futuros eles serão em propriedades digitais e não mais em instalações físicas. Daí o problema do gasto que se terá, né? É evidente que os custos serão muito altos, mas não há alternativa com relação a isso. Eu gostaria também de saudar o conselheiro José Marcos, que praticamente ele está assistindo aqui a nossa live. Ele é o pai nosso, certo? Porque ele é o professor da primeira faculdade de economia aqui de São Paulo, que é da FECAP, Faculdade de Economia Álvares Penteado, ali da Liberdade. Então, ele está assistindo, eu saúdo também a presença dele, e praticamente a gente já está esgotando o nosso tempo, que foi marcado até às 18h30, né? Gostaria de saber se o professor Volney ou o professor Gabriel Rossini gostariam de dizer alguma coisa. No caso do Gabriel, uma curiosidade, porque temos a Federal do ABC e temos a Federal aqui em Osasco. Como é que as duas se conversam entre si com relação ao curso de economia, né? Só gostaria de registrar aqui a minha felicidade em encontrar e conhecer os colegas aqui presentes e parabenizá-lo pela iniciativa, e faço coro, né, ao professor Fábio, de organizarmos com mais periodicidade, né, esses encontros para trocarmos ideias. Teria vários assuntos para tratar aqui, mas eu entendo que não é o fórum neste momento para fazê-lo. Então, só queria saudá-los aqui e dizer que essa iniciativa é muito bem-vinda. Obrigado. Professor Garofalo, obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de fazer uma intervenção breve e, num primeiro momento, corroborar as falas dos colegas que me antecederam. Eu acho que surgiram iniciativas muito importantes. Acho que essa iniciativa de reunião e conversa entre os coordenadores, com a possibilidade de criação de um grupo
para que a gente se fale mais facilmente. Elas são iniciativas muito positivas. E aí eu gostaria também de fazer uma sugestão adicional, que eu acho que vai de encontro com algumas preocupações que surgiram nas falas que me antecederam, tal como a da professora Salete e de outros colegas. Uma possibilidade para potencializar, não é, a presença do Corecon, diversas cidades do interior, e para fortalecer o Corecon, talvez uma possibilidade seja aproximar o Corecon da ABED. Acho que todos vocês conhecem, não é? A Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, que tem uma série de atividades interessantes e envolvem colegas de todo o país. E a ABED agora, em São Paulo, ela está sendo coordenada por um colega bastante ativo, pelo César Locatelli. Imagino que parte de vocês o conheça. E talvez seja uma ação interessante, né? De ambas as instituições. Essa aproximação Corecon-ABED, eu acho que ela pode possibilitar bons frutos. Muito obrigado. Eu acho que o importante é a gente manter a previsão de duração do nosso live, e agradecendo a participação de todos, eu convidaria, então, o nosso vice-presidente Pedro Afonso, né, para que fizesse o encerramento, então, desse nosso encontro. Obrigado, professor Gilson. Os demais, eu só vou registrar a presença, chegou um pouco depois do nosso horário, o professor Fernando Meso, que é coordenador do curso de Economia da ESEG. Então, só uma saudação a ele. O professor Fernando. Se quiser dar a palavra para ele, pode dar, não tem problema. Eu reduzo o meu tempo, porque o meu tempo é bem curto. Aliás, encerro aqui só para dizer que estou muito satisfeito com esse encontro de hoje. Espero que a gente faça mais vezes, muitas mais vezes, troque a experiência, veja o que nós, Corecon e Sindecon, que somos a face profissional da profissão, né? A face posterior a esta fase de formação, que é a responsabilidade de vocês, né? O que nós podemos fazer? Quando eu fui à colação de grau na FEA USP, em 2010, eu era o presidente do Corecon, nessa época, o diretor disse, até hoje, a FEA USP cuidou de vocês. A partir de agora, quem cuida é o Sindecon e o Corecon. E é, em boa parte, isso, a não ser aqueles economistas que vão para a carreira acadêmica. Então, a gente quer ajudar as faculdades a terem mais alunos, terem uma qualidade maior e maior aderência à realidade. Muito obrigado, professor Gilson. Obrigado. Eu gostaria de saudar, então, o professor Fernando Umezu. Ele foi ex-aluno e atualmente é o coordenador do curso de Economia da ESEG, leia-se da Etapa, certo? Gostaria que ele dissesse algumas palavras, depois da colocação dele, então a gente encerraria o nosso encontro aqui. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, me desculpar aí pelo atraso, né? Eu estava em trânsito aí do trabalho presencial, né? Achei bastante interessante, né? Fazia muitos anos que eu não falava com o professor Gilson, e quando eu recebi o e-mail, eu fiquei até assim, veio a memória, as aulas do curso de Economia Brasileira, e eu até mandei uma resposta aí lembrando disso, né? Muito simpático, por sinal. É muito interessante que até coincidiu com alguma coisa que eu estava vendo. Eu estava vendo uns livros, um livro, na verdade, que o professor Gilson havia me dado em 2006, né? Sim, para ser rápido, né? Eu sou coordenador lá do curso de Ciências Econômicas da ESEG. É um curso novo, talvez eu seja o coordenador mais novo aqui do grupo. Gostaria de participar das próximas reuniões e trazer as minhas experiências, porque eu acho que eu tenho um ponto, assim, uma experiência interessante. Eu montei todo o projeto pedagógico do curso e a abertura, porque o curso é novo, é de 2018, o projeto pedagógico, e a primeira turma de 2020, né? Então, tem todo um processo aí que eu trabalhei de construção de projeto pedagógico, de pesquisa, de mercado, de parte
teórica que talvez acho que seria interessante a gente conversar, até trocar ideias, porque a gente daqui a alguns anos vai reavaliar isso daí. Muito obrigado. Então, eu agradeço a presença de todos, né? E esses nossos encontros eles vão ser mais ou menos rotineiros. Vamos fazer a programação dentro do Corecon São Paulo, junto com o Sindicato dos Economistas, e todos vocês serão novamente convidados a que estarem presentes e darem as respectivas contribuições. Agradeço a todos, uma boa noite e vamos nos cuidando, né? Parece que a pandemia está indo, mas está indo devagar. Não podemos nos descuidar. Boa noite, então, a todos.